Já pensou em ter fundos que você carrega para todo lado? Que você consiga trocar a sua composição num passe de mágica e que mesmo assim custe pouco? Então vem comigo! Olá, eu sou Andréia Marliere e bem-vindos ao meu canal, onde eu ensino fotografia de alimentos diferenciada, mesmo com o equipamento aí que você tem na sua mão, para você fazer sucesso e fazer bonito com seus clientes. Olha só, hoje o vídeo vai ser sobre fundo fotográfico. E não é um fundo fotográfico customizado não. Esse, se você quiser, depois aparece aqui outros vídeos que eu vou te mostrar como que eu customizo meus fundos. Mas hoje eu quero facilitar a sua vida e te ensinar um fundo fotográfico que vai ser fácil de transportar, que vai caber no seu bolso e que você vai poder mudar as suas composições num passe de mágica, rapidinho, sem perder qualidade. Hoje em dia tem por aí muitos e muitos fundos prontos, eu já vi de todos os tipos. E como que você pode escolher um que vai ser bom, que vai ter qualidade e não vai comprometer aí o resultado final das suas fotos? Você já deve ter visto desses fundos na AliExpress, no Mercado Livre, mas como escolher? Como que você vai saber qual que fica bom, qual que não fica? Então eu vou te dar uma dica aqui hoje para que você entenda qual vai ser ideal para você fotografar, qual vai ser o ideal para você usar como fundo, como base e também qual deles realmente vai ter um efeito melhor. Antes de mais nada, você precisa entender o material, tá? Se você colocar aqui, vamos comparar os fundos que eu tenho aqui em cima. Nós temos uma de madeira, que é madeira pintada, que ele tem uma qualidade mais mate, ele é mais... ele é neutro, ele tem uma textura, mas ele não tem brilho. Então essa é a primeira dica que você tem que pensar. Quando você for escolher um fundo, esse fundo não pode ser brilhante. Na hora que você for comparar, coloque perto de uma madeira e você vai poder ter a textura mate da madeira comparada ao fundo fotográfico. Por quê? No que ele tiver um reflexo, uma luz bem posicionada, o que vai acontecer? O seu fundo vai brilhar mais do que o seu alimento. E quem é o alimento? É a nossa estrela. Outro detalhe que você tem que se preocupar, o fundo não pode roubar a atenção da sua foto. Então, quando você for escolher, você vai escolher fundos mais neutros, cores que remetam a uma textura mais natural, mais orgânica. Evite o que pareça artificial. Eu separei aqui um que ele vai funcionar muito bem, eu vou te mostrar aqui uma foto dele. Se você for usar como base, que é o de tijolinho, você deve ver muita gente usando. E qual a diferença dele quando você usa ele no fundo? Por que você tem que entender a diferença de usar ele como base ou como fundo? Porque dependendo de como você usar, ele vai ficar artificial ou ele vai ficar natural. O tijolinho, por exemplo, você tem milhões de opções de tijolinho, inclusive várias placas que o pessoal usa por aí para fazer a foto. E se você usá-lo na base, você vai automaticamente deixar claro que ele é um fundo artificial. E por quê? A partir do momento que o seu alimento está em cima dele e o alimento está no foco, automaticamente esse fundo vai estar focado e vai ter uma proporção, ele vai ter como ser comparado ao alimento. Então, quando você colocar qualquer fundo, pense que ele vai estar sendo automaticamente comparado ao alimento que vai ser colocado ali, ou os objetos, ou as frutas, o que quer que você esteja colocando naquele fundo. Ele vai ter um fator de comparação e é isso que você tem que levar em conta como segundo critério. Quando você for usar um como esse, por exemplo, que é uma textura de tijolinho e ele não é de uma forma proporcional à realidade, você vê que eles são tijolinhos menores, ele vai ficar perfeito para você usar no fundo e desfocado. Ele nunca vai ser usado como base e sim como fundo. E lembra, você tem que fazer parecer o mais natural possível. Então o ideal é que você coloque no fundo, longe do seu objeto, para que ele pareça na proporção correta
de uma parede de tijolos de verdade. Então não adianta você ir todo entusiasmado e comprar um monte de fundos se você, na hora que for fotografar, você for comprometer o seu resultado final. Outra coisa que você tem que levar em conta aqui: quando você for usar um material, você tem a opção de usá-lo no banner, como esses daqui que eu estou mostrando, que foram cedidos gentilmente pela querida amiga Vanessa Paulinelli. Ela tem estampas incríveis, todas importadas. Ela tem um fotógrafo que manda as texturas lá dos Estados Unidos para ela imprimir aqui no Brasil. Então o Instagram dela está aqui embaixo, você pode procurar depois. São várias estampas diferentes, vários fundos fotográficos, você pode até ver as fotos dela, como que funcionam em cima desse fundo, né, de cada um deles. Então, quando você for escolher, lembra, você precisa que o seu fundo esteja também coerente com o alimento que você vai fotografar. Então, por exemplo, nós temos aqui um fundo de concreto e eu tenho aqui também, vamos escolher um outro aqui mais colorido, que eu acho que pode ficar bem legal quando a gente vai trabalhar com elementos mais femininos, por exemplo. Tá vendo? Se você tem um fundo mais esverdeado, com uma pegada mais delicada, e um outro de concreto, que tem uma pegada mais bruta, a chance de, se você for usar esse fundo de concreto para fazer uma foto de confeitaria, provavelmente você vai ficar incoerente com o alimento que você vai propor, né? Com a temática daquela foto que você vai propor. Então, o ideal é que você pense sempre, quando você for comprar os seus fundos, que você tenha que ter estilos distintos e que eles sejam neutros o máximo possível para que você possa usar em mais de um tipo de foto. Então, por exemplo, esse aqui de concreto é um dos que eu mais gosto de usar. Ele não vai funcionar para foto de confeitaria, mas ele funciona para fundo, para café, foto de café, de cerveja, de drinks. Várias fotos ficam lindíssimas aqui em cima e, dependendo do material que você usar como produção, até dá para usar numa foto de confeitaria mais dark food. Esse fundo, por exemplo, ele é o ideal para você usar quando quiser trabalhar uma foto dark food com uma fonte de luz apenas. Ela fica muito linda e fica assim extremamente discreta quando você for colocar. Ninguém diz que esse fundo é um fundo fake feito de banner, que lá atrás não tem uma madeira de verdade com uma pintura, com um concreto real atrás desse fundo. E aqui você tem uma textura, me lembrando uma parede desgastada, uma outra pegada que não é tão pesada quanto o concreto. Então aqui você consegue usar muito mais para elementos mais leves. Você tanto usa o verde para brincar um pouco com essa temática mais saudável, você pode deixar ele neutro embaixo de uma foto de um sanduíche natural, por exemplo, de uma salada, de um açaí, tanto quanto você brincar um pouco mais com a pegada de confeitaria. Então eu acho que ele funciona muito bem para quando você precisar de elementos mais delicados para sua foto. Agora pensa, se chega num cliente e você precisa fazer uma foto de cardápio, que você vai ter que fotografar mais de 5 tipos de produtos diferentes. Então você vai ter drink, você vai ter salada, vai ter acompanhamento, vai ter sobremesa. Já pensou se tudo isso você tivesse que levar um fundo? Eu já passei por isso, eu levo muitos fundos de madeira e eu sei o trampo que é quando a gente precisa fazer essa etapa, né, de carregar e descarregar. E aos poucos eu tô percebendo que vários desses fundos substituem perfeitamente um fundo natural, um fundo de verdade de madeira. Eu não dispenso sempre ter um elemento natural, um elemento de madeira verdadeiro, sabe, de madeira rústica, porque eu acho quando você precisa principalmente fazer um detalhe, fazer um foco mais aproximado, nada substitui a textura natural. Mas quando você tem um elemento, uma produção de fundo mais rica, com mais informações, uma mesa posta, vários elementos de cena para decoração, principalmente se você vai fotografar para Instagram, esses fundos ficam excelentes. Você nem percebe que não são fundos reais. Então, primeira coisa então que a gente falou, é observar se eles são mate o suficiente, quer dizer, se eles são foscos o suficiente.
E aí vai uma dica que você pode fazer. Caso não seja, você pode pegar um spray fosqueante, né, um verniz fosco e aplicar por cima desse verniz, desse vinil, desculpa, ou de um fundo adesivo ou qualquer outro que você tenha que às vezes veio mais brilhante do que você gostaria. Se ele for acetinado, você já não tem essa necessidade, mas se ele vier brilhante, como já aconteceu comigo, vou te mostrar inclusive aqui, eu já tive um fundo que eu comprei e ele veio extremamente brilhante, olha só. Então, tá vendo? Qualquer reflexo de luz aqui em cima, ele fica impossível de ser fotografado. Eu uso esse fundo basicamente só no fundo mesmo, né, lá desfocado, ou quando eu preciso realmente fotografar algo em cima dele, eu coloco o spray fosqueante. Facilita demais você poder tirar um pouco desse brilho. Outra coisa é você lembrar, então, de você nunca usar um fundo que tenha uma proporção não de acordo com a realidade. Então, se você vai fotografar algo que seja muito perto, esqueça todos os elementos, como por exemplo flores, tijolinhos ou outros fundos, né, outras texturas que possam remeter, né, associar ali ao que ele vai ser na realidade. Então, se o teu tijolinho é muito pequenininho, você não pode colocar ele perto de um alimento, de um prato, porque a pessoa vai olhar o prato e vai ver automaticamente que aquele fundo é fake. Deixe esses reservados para você colocar lá naquele fundo, para preencher um detalhe daquela parede, para que ele apareça só como um toque de cor ou um toque de textura, tá? E opte sempre por esses que você vai poder ser mais versáteis, tanto os de concreto quanto os que parecem uma parede, que você pode usar de formas diferentes. Use e abuse deles misturados com elementos de composição diferentes. O mesmo fundo pode mudar completamente de uma foto para outra se você usar elementos de produção que sejam de outra cor, de outra temática. Então não fique só no fundo, não se prenda só ao fundo. Brinque com a mistura de texturas em cima dele. Use misturando guardanapos, pratos, folhagens, brinque, porque aí você vai realmente, às vezes, em cima de um fundo neutro como esse de concreto, você pode ter várias e várias fotos e ninguém vai nem perceber que ele está sendo usado, né, o mesmo fundo. E uma grande vantagem para mim desses fundos de vinil é a facilidade de você transportar, porque simplesmente você vai enrolar, eles são extremamente leves, você leva para todo lugar. Não quer dizer com isso, eu estou falando super elogiando aqui os fundos de vinil, mas não quer dizer que eu estou abrindo mão aquele fundo especial de madeira de demolição, aquele que a gente cata por aí. Isso tem sempre lugar no meu coração. Eu tô te dando uma opção que você pode ter para facilitar, principalmente se você vai fazer várias composições, vários produtos diferentes no mesmo cliente e principalmente, né, se você não tem carro, porque hoje em dia você tem vários equipamentos, vários materiais que você pode levar na mochila, mas o fundo realmente ele fica difícil se você tiver que carregar um fundo de madeira. Então reserve esse fundo de madeira, esse especial customizado, quando você for fazer um trabalho maior, quando você tiver um assistente para ir junto com você, quando você tiver condições de fazer no seu local, e deixe esses de vinil quando você precisar de levar para um cliente e precisar de fazer várias fotos, tá? Vai te ajudar bastante. Lembrando que aqui você tem amostras deles no formato, esse daqui ele tá 50 por 90, a metragem dele, então ele é suficiente para que você possa fazer um fundo em cima e embaixo, né, a base e o fundo, mas eu particularmente não gosto de utilizar dessa forma. Ou eu uso só embaixo, ou eu uso em cima, e muitas vezes eu faço combinações. Então eu pego uma base de concreto, por exemplo, e esse daqui eu coloco fora da mesa
preso na parede para que ele seja o nosso fundo desfocado. Nunca deixe o mesmo fundo, a não ser que seja um fundo liso, colorido, mas nunca deixe um fundo como esse de banner, né, ou de vinil, ser a base e o fundo, porque naturalmente vai ficar fake. Então você pode escolher ou um ou outro, ou até usar simplesmente ele no fundo, o que vai já dar um toque maravilhoso. Você pode ir no restaurante, pegar a mesa que tem lá, né, no restaurante e usar esse daqui colado na parede para dar um toque mais, com uma textura mais desgastada, uma textura com mais personalidade, e usar a madeira que vai ter ali na mesa do restaurante. Você tem que saber usar também de uma forma que ele não vai ficar artificial, porque não adianta nada, né? Você escolher a dedo todo o fundo do jeito que tem que ser e depois, na hora de fazer o clique, você usar do jeito errado. Bom, eu espero que essas dicas de hoje te ajudem aí a você escolher o seu fundo do jeito certo, lembrando dessas 3 importantes dicas, aliás, 4 importantes dicas que eu te dei na hora que você vá comprar o seu fundo fotográfico, tá? Não esqueça delas. Primeiro, escolher um fundo que não seja brilhante. Segundo, um que use uma textura real, que seja coerente com a proporção dele na realidade. Terceiro, que ele seja neutro o suficiente para você usar em várias composições e multiplicar esse fundo de acordo com o elemento de produção que você vai usar. E quarto, claro, que você separe, ou usa na base ou usa no fundo, para que você não tenha aí uma sensação de você estar usando um material fake. Não é o que a gente quer, né? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que você faça ótimas compras. Não esqueça de dar uma conferida aí nos fundos da Vanessa Paulinelli, que são maravilhosos, que são os que eu tenho usado pessoalmente. E é isso, depois me marca lá nas fotos que você for fazer com as suas novas compras e bota lá o @marliele.studio, que eu quero ver lá no Instagram as suas fotos. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.